Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao canal Nova Graça, onde você sabe muito bem que Deus sempre tem uma palavra amiga para revelar para todos nós, a fim de que possamos ser edificados através da sua graça. Eu estou aqui, para prosseguir a série denominada Os profetas, certo? Os profetas do Senhor que estiveram aí, certo? Eles deram o seu melhor, fizeram a vontade de Deus, para que hoje em dia nós pudéssemos ter revelação divina dentro da sua palavra. Hoje irei falar sobre Jonas, um profeta muito conhecido em nosso meio, muito anunciado e muito pregado, certo? E você que é inscrito no canal, dê o seu joinha, o seu like, o seu gostei, compartilhe os vídeos do canal para os seus amigos, seja quem for. E você que não é inscrito, se você gosta de conteúdo bíblico, exposição bíblica, teologia, então certamente você ficará agradado, certo? Do que vai ser dito aqui, do que é dito no canal, certo? Então, assunto falado e recado dado, vamos ao conteúdo do vídeo, certo? Eu vou ler aqui, como sempre, uma passagem para trazer exposições bíblicas a respeito do livro. Eu vou ler no capítulo 1 e versículo 1, certo? Que é a apresentação do profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Até este verso bíblico para que a gente possa expor. Você já ouviu muitas vezes falar a respeito do profeta menor chamado Jonas. Só que eu quero trazer alguns detalhes a mais aqui para acrescentar o nosso conhecimento. O nome Jonas significa o quê? Pomba, certo? Nós sabemos que ao longo do tempo, principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra Mundial, as pombas elas eram utilizadas como correio, certo? Elas eram treinadas para isso, para passar mensagens secretas, certo? Então, a pomba também, na Bíblia, é visto como um animal inocente. Nas ruas das cidades, seja qual for a cidade, seja Belém, seja Nova York, seja Rio de Janeiro, geralmente as pombas estão ali perto dos seres humanos e elas não têm aquele medo. Muito pelo contrário, elas têm aquela apreciação pelo ser humano. Então elas são inocentes, são simples, né? São seres que têm aquela inocência dentro de si. Jesus falou que os cristãos devem ser inocentes como uma pomba, certo? Mas não ingênuo, e sim inocente no coração. Então, Jonas, ele era profeta, dizem os historiadores que ele era discípulo de Eliseu. Você sabe que Eliseu viveu no tempo, um pouco no final do ministério de Elias, no período ali dos reis Acabe, certo? E dos filhos de Acabe. E ali ele veio para aquele intermédio. Mas Jonas, de fato, ele vai ter o ministério dele no período do rei Jeroboão II, que foi um rei, que eu já até citei aqui no canal, que era um rei que conseguia administrar bem os recursos do reino. Ele trouxe grande prosperidade para Israel. É claro que foi Deus que fez isso, né? Só que Deus tinha que usar alguém. A Bíblia diz que essa prosperidade veio porque Deus sentiu muita misericórdia de Israel, que estava sendo oprimida por Ben-Hadad, rei da Síria. Pois bem, Jonas, ele, diferente
de muitos profetas, ele se enquadra no rol dos profetas que pregaram contra os estrangeiros. Por exemplo, Obadias, que citado aqui no canal, pregou. O conteúdo dele é diretamente direcionado para Edom. Naum, certo? Que veio muito antes de Jonas e muito antes de, de Obadias. O conteúdo do livro dele é voltado somente para a Assíria, a queda da Assíria, certo? E outro também que é o próprio Jonas, que o conteúdo do livro dele também é voltado para a nação da Assíria, especificamente da cidade de Nínive, que era a cidade mais importante da Assíria. Então Jonas ele foi comissionado por Deus para pregar o evangelho. A gente usa esse termo no Novo Testamento, mas dá para ser usado também no Antigo. Ele foi comissionado por Deus para anunciar as boas notícias aonde? Lá na capital da Síria, chamada Nínive, que era uma cidade naquele tempo muito grande, de 120 mil habitantes, uma cidade de fortificações imensas. Existia dois muros, o externo e o interno, muito grossos, podiam passar dois carros por cima do muro, certo? Então você vê que os assírios também eles eram bastante, como é que eu posso dizer, populares por serem pessoas cruéis com seus inimigos, certo? Eles eram muito maus, perversos. Eles usavam essa política de perversidade, além de usar também a política do exílio, de mandar uma nação estrangeira, na qual eles capturaram, pegavam o seu povo e mandavam para uma outra nação que não tinha nada a ver, como eles fizeram com Israel. Então, Jonas ele estava num contexto em que a Síria ela era dona do mundo, e o mundo naquele tempo era o Oriente Médio, conhecido. Porém, ela estava bastante enfraquecida, com guerras internas. E o rei da época, segundo muitos historiadores dizem, era Haddad-Nihari III. E este rei, ele era bastante religioso. E na Síria existia uma lenda que no dia que Nínive seria destruída, sairia de dentro das águas, certo? O deus peixe, correto? Esse deus peixe sairia e anunciaria o apocalipse para a cidade de Nínive. E Deus, se utilizando dessa lenda daquele lugar, ele resolve fazer tudo para que os assírios possam se arrepender de seus pecados. É muito difícil ver na Bíblia o que aconteceu com Jonas. Geralmente a nação não se arrepende e Deus destrói aquela nação. Mas aconteceu, como exemplo do que poderia ter acontecido com Sodoma e Gomorra se eles tivessem se arrependido. Então Jonas, ele não quer anunciar o evangelho lá na cidade na capital da Síria. Por quê? Porque a Síria naquele tempo era a dona do mundo. Então ela oprimia as demais nações, especialmente Israel, que ela cobrava grandes tributos. Então por que ele, sendo profeta do Senhor, recebe essa comissão? Porque ele tem que receber, digamos assim, essa missão de anunciar que os assírios devem se arrepender de seus pecados. E Jonas diz não, ele não vai, certo? Mesmo que ele tenha que contradizer o seu próprio Deus, porque na cabeça de Jonas não estava certo o que Deus estava pedindo. Então Jonas ele vai, compra uma passagem na cidade de Jope, que é uma cidade costeira, onde hoje em dia fica Israel, certo? Na costa de Israel. Ele vai rumo a Tarsis, que é uma cidade que ficava na Espanha, certo? E aí Deus certamente quer que Jonas faça a missão. Se Deus quisesse outro, ele enviaria outro, mas seria Jonas. E você sabe o resto da história, que aconteceu com Jonas e os marinheiros, certo? E Jonas, ele iria morrer através do suicídio, certo? Porque ele não morreu afogado, porque Deus não quis, Deus enviou um grande peixe. E aí Jonas iria morrer na boca daquele grande peixe, através dos
sucos gástricos, certo? Mas Jonas, ele se arrependeu, orou pedindo a misericórdia do Senhor, e Deus deu mais uma chance para Jonas. E Jonas, quando viu, já estava lá nas praias de Nínive, anunciando que eles deveriam se arrepender. Mas ele não entrou na cidade, simplesmente ele foi de um a um falando, e chegou até o ouvido do rei Hadad-Nirari III. E o que acontece, amados? Quando uma nação ela resolve se arrepender de coração, mesmo que essa nação não conheça Deus, e ouve o evangelho e resolve se arrepender, Deus, ele perdoa. Ele não quer saber o que a pessoa fez, ele quer saber o que a pessoa está fazendo nesse momento para melhorar. Então Deus, ele perdoou o rei da Síria e todos os assírios, porque eles fizeram um jejum para agradar aquela deidade, certo? Deidade, que era o Deus dos hebreus, porque eles viam que se eles não fizessem o que estava combinado, eles iriam perecer. Então, de verdade, se arrepender de coração, Jesus confirma isso no Evangelho de Mateus, e se arrependeram. Mas Jonas, ele queria ver a desgraça do povo da Síria. Tanto é que Deus dá o exemplo da abobeira, né? Que nasce um dia e um dia morre por conta do verme. E aí Jonas reclama com Deus. E Deus fala para Jonas: você teve pena de uma abobeira que você nem teve o trabalho de plantar para colher, e por acaso eu não vou ter pena daquela cidade que tem 120 mil pessoas, que ele tem crianças, né, e outros tipos de pessoas de várias faixas etárias, que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, ou seja, eles são pessoas cegas, não têm discernimento algum do que estão fazendo, estão longe do conhecimento de Deus. Então você vê que a misericórdia de Deus é muito grande, mas nós seres humanos não queremos compreender. Nós queremos que Deus faça muitas vezes a nossa vontade e se vingue por nós. E não é bem assim. Deus queria ensinar uma lição para Jonas, que deveria pensar como Deus pensa, já que ele era profeta, certo? E o que acontece? Aconteceu que o livro de Jonas terminou com uma interrogação. Nós não sabemos se Jonas, de fato, ele se arrependeu do que ele fez ou não se arrependeu, mas nós sabemos que Deus deixou para nós uma lição, que devemos perdoar sempre as pessoas que um dia vieram nos ofender, certo? Então, por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Deus não vai olhar para o pecado da pessoa. Deus vai olhar para a situação, na verdade, para o que ela vai querer, certo? Se a pessoa quiser continuar no pecado, então ela vai colher o que ela está plantando. Agora, se ela quiser de fato se arrepender de seus pecados, então certamente Deus vai abençoá-la com o perdão. Então, amados, essa é a história de Jonas. Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco, que Deus possa abençoar suas vidas. Amém?